Shine, it's your golden hour. You slow down O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Manuel Ferreira. Manuel Ferreira, muito obrigada pela sua presença neste espaço. Temos como objetivo Obrigado eu. narrar um pouco daquela que é a história do desporto em Guimarães e, portanto, a sua presença também era fundamental, por vários motivos que já lá vamos chegar ao longo da conversa. Eu primeiro gostava que me respondesse a uma curiosidade. O Manuel estuda no seminário até aos 17 anos, depois entra na vida mais ligada ao turismo, o seu primeiro emprego tem a ver com turismo. Eu gostava de tentar perceber se é esta combinação entre os valores morais que a religião lhe dá e toda a atenção que é obrigada a ter às pessoas, à cidade, a sua envolvência através do turismo. Pensa que são estes alguns dos fatores que o levaram até à vida política? Não é a partir daí. O meu trabalho na agência de viagens e turismo foi de 5 meses, mais ou menos. Eu devo dizer que eu fui para o seminário e devo dizer que a maior riqueza que os meus pais me puderam dar foi pôr-me a estudar no seminário. Os meus pais eram analfabetos. O meu pai era carpinteiro. E eu, se não tivesse ido estudar para o seminário, eu era carpinteiro, de certeza. Mas fui para o seminário e gostei imenso. Ainda hoje eu gosto muito de ir ao seminário, a Braga, onde estudei durante 7 anos. E, portanto, tenho gratas recordações daquilo. Mas quando eu saí do seminário, ia fazer 18 anos, pois eu saí com 17 e fazia 18 anos em janeiro. Saí em dezembro, salvo erro. E fazia 18 anos em janeiro. Mas eu já estava envolvido na paróquia de Fermentões. E na paróquia de Fermentões havia um grupo de teatro, que a gente chamava Grupo Teatro Gil Vicente. Ok. E foi a partir desse grupo de teatro que eu me envolvi em inúmeras coisas na comunidade de Fermentões. E no grupo do teatro estava como ator ou estava já na parte mais da organização? Eu era responsável pela organização e pela organização do grupo teatro e a dinamização do grupo teatro, e quando era preciso também era ator. Sério? Era, claro, também era ator quando era preciso. Havia algumas peças de teatro que nós na altura fazíamos e eu também era dos que fazia teatro. Mas é a partir daí Sim. que criámos uma animação muito grande na comunidade de Fermentões. Estamos a falar de um período de 1963, era um período de muita pouco miséria. Acesso, pouco dinheiro, muita miséria. pouca informação, não é? Muita Muitas miséria. pessoas com pouca escolaridade. E eu consegui, com os meus estudos, com a minha vinda do seminário, o meu envolvimento na comunidade de Fermentões, eu consegui congregar ali uma quantidade enorme de gente. Éramos perto de 100, ou à volta de 100 pessoas, homens, mulheres, rapazes, raparigas, homens já adultos e coisa, mas toda a gente se envolveu naquilo grupo de teatro e a partir dali, olha, surgiram inúmeras oportunidades, porque uns depois queriam ir para o desporto, outros queriam ir para o folclore, outros queriam ir para não sei o quê. E criámos então o grupo teatro, criámos aquilo que nós chamávamos na altura o Centro Cultural e Recreativo de Fermentões. Portanto, já começa aí uma certa ligação a organização, a pensar pelo grupo, a solucionar, a ter pois. Ter ideias. Éramos todos, nós éramos muitos. Isto é antes da Revolução do 25 de Abril, quando nós começamos isso. Só houve um período que paramos. Paramos porquê? Porque foi na altura que nós tivemos que ir para a tropa. Havia a guerra em África. Exato. E muitos de nós foram para Angola, Moçambique, São Tomé, outros foram para Timor. E o Manuel conseguiu ir? Eu não, porquê? Porque eu fiz a minha tropa aqui nas Caldas da Rainha e depois em Leiria, porque eu era funcionário da Câmara nessa altura, quando fui para a tropa.
Pronto, mas explicando melhor, portanto, eu estou na agência de viagens e turismo e nós tínhamos um privilégio. Naquela altura havia poucos rapazes e, sobretudo, havia poucas miúdas, raparigas que estudassem. Éramos Verdade. poucos. E eu era um privilegiado, porquê? Porque estudei no seminário. E o meu currículo escolar permitia que eu concorresse e era chamado logo a seguir. Tinha sorte. Eu concorri para a repartição de finanças e, passado 2 ou 3 meses, fui chamado e mandaram-me para Viana do Castelo. Estive a trabalhar na repartição de finanças de Viana do Castelo. Estive lá 3 meses. Porquê? Porque, entretanto, a Câmara de Guimarães, eu vivia com os meus pais. Eu estava em Viana do Castelo, os meus pais estavam em Fermentões. Sim. E então, os meus pais já estavam cansados e eu tinha que vir para os ajudar, não é? De maneira que eu estava em Viana do Castelo e soube que havia uma candidatura para um escriturário na Câmara de Guimarães e eu concorri. É o seu primeiro Eu fui emprego na chamado. Câmara, então? É o meu primeiro Depois emprego da na fase Câmara. da agência de turismo? Não, a seguir à agência de turismo, Exato. e eu fui para a repartição de finanças de Viana do Castelo, onde estive 3 meses. E da repartição de finanças é que vim para a Câmara em 63. Pois, então podemos dizer que é o seu primeiro trabalho na Câmara, Na digamos Câmara assim. é onde estive, até fui para a tropa, para a vida militar em 66, salvo erro. E depois, mas como eu, na tropa, pediram voluntários para a Força Aérea e eu ofereci-me logo como voluntário para a Força Aérea. Porquê? Porque eu tinha a consciência de que teria melhor futuro na Força Aérea do que no Exército. Então não era propriamente porque fascinasse Não. a Força Aérea, mas já Não, no ponto de vista eu era tinha escriturário. um pensamento pragmático. Eu era escriturário. Como eu era escriturário na Câmara de Guimarães e, portanto, na tropa, eu fui chamado para fazer um curso de especialização na área do secretariado e administração. E, nessa altura, quando pedem voluntários para a Força Aérea, eu ofereci-me logo. Foi logo. De maneira que eu estive 2 dias em Monsanto, em Lisboa. Sim. Depois, ao fim de 2 dias, perguntaram-me voluntários para a Esquadra 12. Eu perguntei onde é a Esquadra 12. É ali para os lados de Porto. Então eu sou voluntário. Então vinha para perto da minha casa. Para começar a subir um Vinha para bocadinho, perto da não é? minha Vir para cada casa. vez mais Lá está, norte. para a beira dos meus pais, não é? Que era a Claro. minha preocupação. Passos Ferreira, Guimarães, vem-se Passos Ferreira, Vizela, está-se logo em Sim, Guimarães, já não começava a é? aproximar-se, é a realidade. Pronto, mas é nessa altura, quando eu saí do seminário, e nós estávamos com o Centro Cultural e Recreativo de Fermentões, que criou-se várias atividades. Uma foi o atletismo. Olha, já ouviu falar nos Gêmeos Castro. Claro, as pistas. Os têm este Gêmeos Castro começaram o atletismo em Fermentões. A Aurora Cunha, a célebre Aurora Cunha, veio muitas vezes, ela era de Ronfe, nome. Ok. mas veio muitas vezes a Fermentões participar nas corridas que nós organizávamos na casa. Já nos dá aqui um dado interessante à no- conversa, perceber que Fermentões, nessa época, também já começava a ter a sua história Nós criámos ali, desportiva. claro, nós criámos ali em Fermentões uma enorme dinâmica que não havia em mais freguesia nenhuma. Isto antes do 25 de Abril. Exato. Antes do Depois do 25 de 25 de Abril. Abril, se calhar tudo é mais possível, não? O 25 de Abril abriu algumas outras portas. Abriu-nos outras portas. Mas o atletismo, depois foi o voleibol. Nós criámos voleibol, tudo em Fermentões. Certo. Voleibol para raparigas, para as miúdas. E handball para os rapazes, porque o handball era mais violento. Sim, já a Xavi tinha o voleibol para as meninas também, Claro. não é? Não, eu também tinha jogado voleibol no seminário, eu também gostava muito do voleibol, ok. não é? Mas, portanto, como não se podia ser tudo ao mesmo tempo para todos, nós optamos ali em Fermentões por voleibol para as meninas e handball para os rapazes, não é? E é dali que nasce uma série de gente, miúdas, que entretanto se envolveram no voleibol e que são mulheres de gancho, não é? Mulheres de Exato, gancho, então, não é? E diga-me E- uma coisa, como é que, sabendo o Manuel, porque estava na Câmara até com essa profissão e tinha consciência da sua envolvência, que a Câmara não possuía as condições financeiras necessárias para, quando chega a vereador do desporto,
ter uma gestão que marcasse de facto a diferença, que o senhor não pudesse marcar a diferença na área do desporto? Com essa consciência, ainda assim, o que é que o levou a aceitar este cargo? Claro, eu tinha uma enorme experiência da Casa do Centro Cultural e Recreativo Fermentões, que entretanto evoluiu para a Casa do Povo de Fermentões. Exatamente. Não é? Já lá vamos, por acaso era um tema que eu gostava de falar consigo Não, também. Sobre essa mas casa. a Casa do Povo de Fermentões, nós criámos a Casa do Povo porquê? Porque nos anos de 68, 69, nessa altura, os agricultores não tinham direitos nenhuns. Os agricultores eram jornaleiros, trabalhavam no campo, mas não tinham direitos, como tinham as pessoas que trabalhavam numa fábrica ou num escritório. Coisa. E então, o então presidente do Conselho, Marcelo Caetano, Sim. portanto, padrinho deste nosso presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Marcelo Caetano criou uma lei que dizia que os agricultores e jornaleiros que pertencessem a uma casa do povo passavam a ter direitos à saúde, a ter direitos ao abono de família, a ter direitos a estar doentes e a poder ir ao médico. Então, aquele movimento que nós tínhamos em Fermentões, tinha que se envolver nisso, naturalmente, e logo aí a fazer as nossas reivindicações, era o Centro Cultural e Recreativo Fermentões, as nossas reivindicações de que era preciso isto, era preciso aquilo, coisa e tal. E então, um dia, eu nessa altura era bancário, porque eu entrei para o banco quando acabei a minha vida militar. Sim. E deixei a Câmara. No seu percurso. E deixei a Câmara de Guimarães. Nessa altura deixei de ser funcionário da Câmara de Guimarães. E portanto, um dia eu estava a trabalhar no banco e aparece-me, mas nós dávamos divulgação a isso tudo, nos jornais, era o que havia, e rádios locais, não é? E dávamos divulgação e um dia eu estava no banco a trabalhar e vem um sujeito ao balcão e diz assim, eu queria falar com o Sr. Manuel Ferreira. Digo assim, olha, sou eu mesmo. Eu estava no banco. Eu queria falar consigo, que era sobre o Fermentões, do Centro Cultural. E digo assim, olha, meu amigo, neste momento estou a trabalhar, não posso. Pois. Mas eu espero. Digo assim, olha, eu saio às 4h30. Então, às 4h30 eu estou aqui, coisa e tal. E assim foi. Era um sujeito da Junta Central das Casas do Povo, tinha uma delegação em Braga, que me veio falar na hipótese de, para resolver os problemas, numa primeira fase, Fermentões aderir à Casa do Povo das Taipas, que havia na Vila das Taipas. Os agricultores que quisessem podiam ser sócios da Casa do Povo das Taipas e passavam a ter direitos. E eu disse assim, olha, se isso é possível, se os agricultores quiserem, tudo bem. Claro, vamos facilitar Porque e vamos melhorar, não é? Tem que ser. Tudo. E então um grupinho nosso, fizemos um percurso ao sábado e ao domingo pelos agricultores de Fermentões para os convencer a ser sócios. Toda a gente aceitou. Claro. E então, nessa altura, todos os agricultores, todos os jornaleiros, olha, todas as mulheres que não trabalharam em parte nenhuma, porque tinham que trabalhar em casa a cuidar dos filhos. Era assim a vida naquela altura. Claro, muito Era diferente assim. daquela que eu hoje experiencio, não é? Pois, era assim. Então o que é que nós fizemos? Todas as mulheres que viviam em casa com os maridos, mas que tiveram que cuidar dos filhos, essa coisa toda, nós pusemos-las todas como jornaleiras da agricultura. E eram jornaleiras da agricultura na casa delas, não é? Sim. Todas, entrou tudo como jornaleiras da agricultura. E pronto, e continua a nossa luta até que criamos a Casa do Povo, já em 1977. E é com essa experiência toda, com essa luta toda, com essa dinâmica toda... Porque é que me está a contar toda essa história, ainda que esteja... Porque você perguntou-me como é que eu fui à Câmara. Foi por causa disso. Nem é como é que chega a vereador, é como é que aceita. E agora eu percebo porquê, porque se calhar olhou para a missão não achando tão impossível, não é? Porque como já tinha toda essa experiência eu era bancário, eu não precisava de um emprego. Eu não precisava de um emprego. Naquela altura, eu queria
que a minha experiência de vida pudesse ajudar a resolver os problemas, primeiro da minha comunidade, que é a comunidade de Fermentões, e depois, quando me convidaram, o Partido Socialista convidou-me para eu ser candidato a Presidente da Câmara em 1979, para eu ser candidato a Presidente da Câmara, eu aceitei. Porquê? Não achou um voo demasiado alto, então? Não, porquê? Porque eu era bancário, sabe que o meu salário no banco era maior do que o de Do que vereador. poderia depois na vida enquanto político, que teria, A claro. preocupação não era o dinheiro, a preocupação era poder ser útil, não é? E nessa altura eu aceitei o desafio de ser candidato a Presidente da Câmara, perdi para o António Xavier, Verdade. mas a relação de amizade pessoal minha com o António Xavier era enorme. Não já ficou vinha... danificada, claro. Não, de maneira nenhuma, já vinha, nessa altura as amizades mantinham-se, não havia problemas. Claro. Claro que uma coisa eram as opções de política e outras coisas eram as amizades pessoais, não é? Mas o António Xavier, quando foi eleito Presidente da Câmara, falou comigo, eu ia ser vereadora da oposição no Partido Socialista, e ele convidou-me para eu fazer parte da equipa dele, eu aceitei. Claro. Primeiro falei com o Partido Socialista. Porque queria atuar na sua comunidade, lá está, Porque não eu é? queria atuar. E então fui eu ajudei o António Xavier na organização. Porquê? Porque eu tinha uma experiência muito grande. Primeiro, eu fui funcionário da Câmara. Embora no tempo da outra senhora, não é? Mas fui funcionário da Câmara. Já lá tinha passado, já tinha uma Mas noção dos conhecia, meandros. uma grande parte dos funcionários da Câmara tinham sido meus colegas, de funcionários, não é? E, portanto, eu tinha uma excelente ligação com os funcionários da Câmara. E, na altura, fui eu que ajudei o Xavier a organizar os pelouros da Câmara, não é? E o António Xavier virou-se para mim, e o Manuel Freire, com que pelouro quer ficar? Assim, opá, o que mais se adequa à minha personalidade é cultura, desporto, ação social, Entendo. turismo e equipamento, educação e ensino. Portanto, Ok. era o meu pelouro foi esse, não é? E aí, portanto, Sempre virado eu fui o em primeiro. prol do melhoramento Eu fui o do indivíduo. primeiro vereador do desporto na Câmara de Guimarães, Verdade, a seguir ao verdade. 25 de Abril. Por isso é que eu comecei por isso é que eu fiz a pergunta dessa forma. O que é que o leva a aceitar, sabendo das poucas condições que haviam? E todo esse percurso que me contou da sua vida até chegar a vereador, acho que respondi bem a quem nos estiver a ouvir, Pois, sinceramente. porque repare, quando era o responsável no Centro Cultural e Recreativo de Fermentões e depois na Casa do Povo de Fermentões, eu fui o primeiro presidente da Casa do Povo de Fermentões. Sim, sim. Mas, nessa altura, não havia dinheiro. Ou melhor, a Junta Central das Casas do Povo acabou por nos dar alguma coisa e nós brilhámos ali um bocadinho. E fizemos uma candidatura a um programa do governo e que deu para criar aquilo que são hoje as instalações da Casa do Povo de Fermentões, onde tinha que ter um pavilhão gimnodesportivo, que é o primeiro pavilhão gimnodesportivo Verdade. que se cria em Guimarães, além do pavilhão do Inatel. Sim. O Inatel tinha um pavilhão e depois é o pavilhão da Casa do Povo de Fermentões. Porquê? Porque nós Era arranjamos... fundamental levar o desporto às pessoas, apesar de já Claro. ter a Casa do Povo criada. Claro, O mas... que é que o levou a pensar que faltava ali um Não era pavilhão eu, éramos desportivo? nós todos. Nós tínhamos um grupo de categoria, que nós éramos um grupo mesmo. E quando foram as primeiras eleições autárquicas, em 1976, dos membros da direção, nós éramos 12 membros na direção, 12 ou 13 membros na direção. E quando vamos a ver as listas, todos nós estávamos numa lista de um partido qualquer. Todos nós, não havia ninguém, até tínhamos um moço que estava no PPM. Ok. Imagina, até no PPM nós tínhamos, quer dizer, porque a nossa relação... Demonstrava como as pessoas estavam A nossa, de facto, relação, envolvidas a em nossa preocupação trabalhar. era fazermos alguma coisa para melhorar a situação do nosso povo e dos imigrantes. Mas diga-me uma coisa, acha que isso tem a ver com a sua passagem pelo seminário, esse seu espírito, ou será que se sentia privilegiado e por isso tinha que contribuir? Ou já à distância do tempo, consegue perceber porque é um bocado atuou isso sempre tudo. nesse sentido mais humano? Eu no fundo? aprendi muito no seminário.
Quer dizer, o seminário é a minha escola de vida, é a minha universidade, é o seminário de Braga. Repare, eu estive 4 anos no chamado seminário menor, que era... Tive 1 ano, o 5º ano foi no seminário de teologia, e tive depois 2 anos no seminário de filosofia, onde estudei filosofia. Para mim, tudo isso foi fundamental. Agora percebo. Quem passa por filosofia Mas os 2 tem anos, obrigatoriamente um olhar diferente sobre os 2 anos de filosofia marcaram a minha vida toda e ainda hoje. Certeza. Ainda hoje marcam, porque eu gostava muito de filosofia. Pá, filosofia que não tinha nada a ver com a filosofia que se estudava no liceu, naquela altura. Nós tínhamos 3 anos só para estudar filosofia, embora com algumas cadeiras assim ao lado, mas o essencial era a filosofia. A fundo, então. E os livros eram todos em latim. Os livros de filosofia eram da Universidade Gregoriana. Só para contextualizar aqui um bocadinho, isto tem que década? 1960, 60, 61, 62, okay. 63. Início da década de 60. Toda a gente no seminário tinha que estudar latim. E nós estávamos 5 anos de latim. 5 anos. E depois tínhamos os 3 anos de filosofia, os livros, na parte de filosofia era tudo em latim. Eram os livros da Universidade Gregoriana de Roma. Portanto, daí o estudar filosofia era em profundidade mesmo. Claro. E, portanto, essa envolvência marcou completamente a minha vida. Já percebi. Ainda bem que chegou essa parte, porque eu estive sempre aqui a tentar perceber o que é que levou o Manuel a ir mais além no que diz respeito à atenção ao indivíduo, à sociedade. Depois é assim, sabe, a comunidade de Fermentões, como era normalmente as comunidades por aí fora, era muito pobre. Naquela altura, nós estamos a falar do tempo em que muita gente, uns para fugir à guerra da África, outros para fugir à miséria, deu a imigração para a França, para a Bélgica, para a Holanda, para a Alemanha. Eu estive envolvido nisso tudo quando era funcionário da Câmara, para legalizarem os imigrantes que iam a monte, chamava-se ir a monte, iam clandestinos, e depois, passado 1 ano, vinham para se legalizar. E eu, nessa altura, era funcionário da Câmara, portanto, eu acompanhei essas vidas reais. E depois, no banco, quando eu estive a trabalhar no banco, nós tínhamos um conjunto típico, que era o conjunto típico Novo Mundo, e com os imigrantes portugueses em França, organizámos uma digressão do grupo a Clermont-Ferrand e a Paris. E eu convenci o banco, nessa altura, isto é em 77, salvo erro, 77, convenci o banco a pagar as despesas da ida do grupo. Porquê? Porque era para estarmos com os imigrantes e aproveitávamos para convencer os imigrantes a mandar dinheiro para Portugal, porque naquela altura Portugal estava na bancarrota, a seguir à Revolução. Claro, e o nosso trabalho, mesmo no banco, era convencer os imigrantes a mandar dinheiro para Portugal. E então o banco aceitou pagar a deslocação do conjunto do Novo Mundo a Clermont-Ferrand e depois a Paris, e eu e mais 2 colegas do banco fomos a acompanhar o conjunto, porque depois aquilo eram milhares de pessoas que iam ver um espetáculo do nosso... Olha, como a Linda de Souza, que morreu agora. Ontem, não é? Eu conheço a Linda Souza numa dessas digressões a Paris. Numa dessas digressões, porque depois o banco convidou-me em 78 a eu ir trabalhar 2 meses na Banque Franco-Portuguesa em Paris para convencer os imigrantes, porque eu tinha uma ligação íntima com os imigrantes. Quer dizer, a minha grande paixão era convencer, era ajudar as pessoas a fazer o melhor possível para a vida delas, a serem bem na vida. Então vamos avançar aqui um bocadinho à década de 80. É por aí que depois eu aceito ir para a Câmara. Claro, lá está, que não se assusta, no fundo, não é? Com a falta de possibilidades financeiras. E não se assusta mesmo, porque é para aí que eu vou avançar. Década de 80, o handball possui uma variedade de clubes em Guimarães muito grande, não é? Começa a ser das modalidades que mais frente faz ao futebol. Podemos dizer isso? Podemos dizer, porque começou no Chico de Holanda, no Desportivo Francisco de Holanda. O Desportivo Francisco de Holanda, o Vitória Sport Clube, CCR Fermentões, CCD Coelima, Académico de Guimarães. Sim.
Foi este um dos motivos que o levou à criação da 10ª Taça Latina de Handball? Eu participei nisso, mas não estive na fundação. O que era? Eu quando era vereador na Câmara, como eu tinha uma excelente ligação de relações humanas e sociais com muita gente, eu consegui que a minha pessoa também servisse para ser um momento de atração de outras coisas. E então, eu era muito amigo de um senhor que ainda é vivo, que era o Luís Santos, que era o presidente da Federação, não, da Associação de Handball de Portugal. Ah, ok. O Luís Santos. E que tinha uma ligação muito íntima com o Fermentões. Esta ligação nunca deixou de ser. O Luís Santos um dia procurou-me e convenceu-me a organizarmos em Guimarães a primeira taça latina que se fazia de handball. Mas estava como vereador, não é certo? Eu estava certo, como vereador. Pronto, exato, é que eram Só os que dados que tinham. eu tive que convencer o António Xavier. Claro, não é? E pedir um subsídio, Porquê? pelo menos, Porque não é? tinha que pagar ali algumas Claro. coisas. E correu maravilhosamente bem. Com as boas ligações que a gente tinha, essa coisa toda, não houve problema nenhum. Mas, portanto, a seguir a essa Taça Latina, houve outras organizações em Guimarães. Guimarães passou a ser um palco de algumas e interessantes atrações na área do desporto, nessa altura. Eu tinha orgulho nisso porque eu era vereador. E eu era o vereador do desporto, não é? O vereador do desporto. O António Xavier era um excelente amigo e que apoiou sempre isso. E depois, mais tarde, o Magalhães. Não impedia, mas às vezes poderia nem haver condições financeiras para as coisas, para todas as ideias irem avante, não é? Repare, quando o António Xavier tomou posse como Presidente da Câmara e eu e outros como vereadores, o António Magalhães também era vereador. O António Magalhães, que depois foi Presidente da Câmara, também era vereador do Partido Socialista quando eu era vereador. Sim, também li sobre isso. Só que ele era deputado da Assembleia da República e passava... Já estava Ele na estava Assembleia, estava noutra. Mas nós tínhamos uma excelente relação. E então, nessa altura, tudo aquilo que era importante para Guimarães a gente apoiava. E não se pode esquecer uma coisa, é que em 1979 o governo aprovou a primeira lei das finanças locais. Portanto, nós, no primeiro mandato do António Xavier, em 1980, nós fomos os primeiros a ter que responder por um orçamento que já vinha da lei das finanças locais, onde já havia dinheiro, já havia algum dinheirico e coisa tinham que dar não respostas e usá-lo, e não é? então, Em prol e então da cidade. o meu trabalho foi convencer o António Xavier, que não foi difícil. O António Xavier também era um homem do desporto. Certo, então não. No hóquei em patins. Claro, a história do hóquei em patins, todo o trabalho que a Xavi também faz à volta Claro, da Xavi com o voleibol. Com o voleibol. Aliás, o voleibol da Xavi veio depois para Fermentões. Porque eles acabaram com o voleibol na Xavi e o treinador e os atletas é que vieram para Fermentões. E isso foi uma maneira de chamar as miúdas de Fermentões também a ir para o voleibol, que não era fácil. Porquê? Porque naquela altura havia muitas coisas que era pecado. Que as mulheres não deviam fazer, não é? As mulheres não era normal. E os pais, não era normal as mulheres andarem de calção, jogar com as pernas. O equipamento era muito contido na altura, não é? Claro, jogar voleibol. E portanto, isso não. Mas isso nós já tínhamos tido essa principal preocupação quando era do grupo de teatro. Porque toda a gente queria fazer parte do grupo de teatro, sobretudo as miúdas. Porquê? Porque era a maneira de poder sair de casa. Exterior, não é? Era a maneira de à noite poder sair de casa com a autorização dos pais e ir ao teatro. Ir ao grupo de teatro, claro. Era assim. Claro. Mas nessa altura, portanto, já havia algum dinheiro. E quando estávamos a organizar o orçamento da Câmara, eu convenci o António Xavier a pormos uma verba para o desporto. Cultura, desporto, ação social, que era a minha grande experiência de vida. O turismo tinha a ligação ao turismo e
E educação, pronto, era aí. E pusemos no orçamento uma verba. E a primeira proposta que há na Câmara de Guimarães para dedicar uma verba, que não foi muito, eu já não sei quanto foi, aqui na altura ainda era quantos, Sim. mas... Eu por acaso tinha essa informação, mas tem a ver com a prova estafeta Guimarães-Braga, também gostava de falar Sim, consigo. mas Para aí já conseguiram um subsídio de 5 mil escudos. Mas nós conseguimos dinheiro para distribuir pelos clubes. E a falta de dormidas, como é que solucionaram? É uma curiosidade que eu tenho, porque num discurso que li de Manuel Ferreira sobre a 10ª Taça Latina da época, falava que lamentava o facto de Guimarães ainda não estar organizada no que diz Guimarães não respeito. tinha. Não tinha Sabe porquê? hotéis, uma hospedagem especializada Mas sabe porquê? para os atletas. Ainda não havia a Universidade do Minho. A Universidade do Minho vem quando eu já sou o Presidente da Câmara. É que, ou melhor, a Universidade do Minho começou, ainda era o Edmundo Campos Presidente da Câmara, mas foi no Palácio de Vila Flor, onde agora é o Centro Cultural de Vila Flor. Aquele palacete que está lá foi a primeira Universidade do Minho, mas aquilo não tinha espaço, não é? E os alunos dormiam em Braga, vinham de Braga num autocarro e no fim das aulas iam outra vez para Braga. Portanto, é nessa altura que se começa a dinamizar as pessoas em Guimarães para acolherem estudantes. Pois. E depois, já é na minha presidência também, e do António Xavier, claro, a seguir, Exato. e antes também, que nós começamos a ter possibilidades de, com a Universidade do Minho, negociar terrenos para as futuras instalações, que são as atuais instalações da Universidade do Minho. Mas na altura não havia. E, portanto, nós tivemos que arranjar soluções que não foi nada fácil. Claro, receber uma série de atletas, Olha, diferentes clubes. na Casa do Povo de Fermentões, isso era em alturas em que não havia escolas. Muito não é? colchão apareceu lá nessa Era nessa nas 10ª colchões. Taça A gente fazia isso nas escolas. Tínhamos as escolas primárias. Tinha um espaço, apesar de não ter as condições, Era, não é? e depois eram os colchões. Era como se fosse no campismo. Claro, não havia outra chance. claro. Não havia outra chance. Sim, não é? o que importava era o desporto e era a Sim, oportunidade de sim. poder competir. Mas fizemos algumas coisas interessantíssimas. Houve uma altura que fizemos um outro, que eu nem sei como é que se chama esse campeonato, em que vieram equipas da Jugoslávia, vieram equipas da Grécia, vieram equipas do Japão. Veio Mas uma ainda de equipa do handball. Japão. Estamos a falar de handball, Sim, do nesse outro handball. campeonato, ok. do handball. E no voleibol tivemos, a seguir ao 25 de Abril, nós tínhamos um pavilhão de Fermentões. Lá, e recebemos uma equipa de voleibol da Rússia. Na Rússia, naquela década. Da então União Soviética. Como é que nós conseguimos trazer uma equipa? Foi com a CGTP. Uma ligação à CGTP, há sempre alguém que conhece alguém, não é? E na CGTP fizeram um contacto com a Rússia e veio uma equipa de handball da Rússia. Olha, eu acho que cada atleta trazia 2 fiscais por delas. Cada atleta... Mas olha que é uma história interessante nos estágios, realmente, porque, dado o retrato social da época, todas essas atividades que se conseguiram concretizar e de contacto internacional eram impensáveis. Era preciso realmente ter muita vontade de fazer as coisas. E aqui em Guimarães, quando se fala no voleibol e no handball, naquela altura, hoje há muita gente, eu não digo que há gente a mais, mas hoje há muita gente que estuda, que estudou e coisa e tal. Mas na altura, por exemplo, no voleibol... Pois formadas, lá está. No voleibol, o grande dinamizador do voleibol era como é que ele se chama? Esquece-me agora o nome dele. Mas também ligado à Câmara? Não, era o treinador do voleibol na Xavi. E veio da Xavi para Fermentões. Ele é o José. E traz as atletas. O pai da Dalila, como é que se chama? Bem, vamos fazer referência a José, que já é aqui uma. O José, pequena homenagem. o Portilha conhece-o bem, e o Ricardo Paredes no handball. Okay. Aquilo que é hoje o Ricardo Paredes está reformado, não é? Mas o Ricardo Paredes foi o nosso em Fermentões, o nosso grande homem dinamizador do handball, da juventude, dos rapazes e coisa e tal. E o Zé qualquer coisa, pronto, que agora me falha o nome dele. Faz mal. Foi o grande homem do voleibol em Guimarães, porque foi com ele
que veio da Xabi, depois para Fermentões e depois para outros lados. Depois é que a Universidade do Minho criou um curso e tinha o professor E agora. há mais pessoas a poder estudar e mais jovens Sim, sim. próximos da Felizmente, área. E claro que a felizmente, universidade trouxe uma felizmente. realidade social Mas diferente. eu registro que naquele primeiro mandato do António Xavier, Sim, é com ele que nós criamos no orçamento da Câmara. Muita gente não gostou disso, mas nós lutámos por isso, claro. o Xavier e eu lutámos por isso, para termos no orçamento da Câmara uma verba destinada à cultura, para distribuir pelos clubes, pelas organizações culturais de Guimarães que se dedicavam à cultura, ao teatro, ao desporto e outras atividades assim, não Porque o é? futuro passava mesmo por aí, não é? Era por aí mesmo. Olhava à volta por aí e percebia. mesmo. Mas é um privilégio poder o Manuel fazer parte desses tempos em que nada havia Claro. e poder-se pensar. Claro, esse é o e meu determinar, orgulho, não faz é? parte do meu orgulho Além da pessoal. Casa é? do Povo, acho que podemos dizer que Sim, esse é um dos seus sim. grandes marcos que também deixa, não é? Na cidade Nesse, e no orgulho nesse pessoal. primeiro mandato, depois eu ganhei, a seguir, em 82, eu ganhei as eleições ao António Xavier, que na altura era assim. Era assim, era Era e é. assim. Era e é, e continua a ser. faz Agora, parte, não é? agora há Da mais vida política é estabilidade, mesmo assim. agora há mais estabilidade. Agora há mais mas, interesses e económicos. pronto, mas na do que altura época, né, que o havia Xavier realmente ganhou o algo primeiro, para eu fazer. ganhei o segundo e ele ganhou outra vez a seguir, o terceiro mandato. Só que nessa altura já não fui eu candidato, foi o António Magalhães. O António Magalhães, e eu fazia parte da equipa do António Magalhães. Muita gente me perguntava assim, Manuel, mas então tu és presidente e agora vais ser candidato a vereador com o António Magalhães? Eu assim, eu sou bancário. Eu assim, Exato, eu antes de tudo sou bancário. eu sou bancário. Assim, eu se não estiver bem aqui, regresso ao banco, porque eu como bancário, eu estava na política, mas tinha direito ao meu trabalho no banco. Ok. Eu só deixei de ser bancário em 1991, quando depois fui para a Associação de Municípios de Valdoave, porque aí já não era um cargo de eleição, já era um cargo de escolha. Portanto, não podias ser bancário e, ao mesmo tempo, administrador da Associação de Municípios de Valdoave. Mas é na Associação de Municípios de Valdoave que eu continuo depois. Só que já não era Fermentões, já não era só a Câmara de Guimarães, eram as câmaras todas do Valdoave. E conseguimos dinheiro para criar 7 pavilhões imunodesportivos em 7 escolas, sem mais essa, no Valdoave. Foi uma em Guimarães eram 3, Briteiros, Fermentões e Moreira de Cónegos. Uhum. Só que em Fermentões queriam pôr lá um pavilhão que era pior que o pavilhão que nós tínhamos na Casa do Povo. E nessa altura eu convenci o António Magalhães, que era o Presidente da Câmara, e assim, olha, é um disparate estar a pôr aqui um pavilhão que ainda é pior, é mais fraco Pois, que o pavilhão que nós já temos. Vamos investir em vão, claro. E então o Magalhães disse assim, então e se levássemos esse pavilhão para Urgés? Assim, opá, isso é excelente. Então Urgés tinha uma escola mais antiga e não tinha pavilhão. Hein? Pronto, a nossa preocupação naquela altura não era nós termos, era nós sermos Proporcionar, e criar, ajudar a criar, e pensar no a resolver desporto, de facto. problemas. Portanto, Claro. mas criou-se o pavilhão de Urgesas, que a Câmara meteu mais dinheiro e fez um bom pavilhão. Mas o dinheiro que vinha para o pavilhão de Fermentões foi a Câmara que o administrou, depois fez no pavilhão de Urgesas. Depois é o pavilhão de Moreira de Cónegos, e em Santo Tirso são também 3 escolas, 2 ou 3 escolas no Concelho de Santo Tirso, uma em Famalicão, em Joane, salvo erro, Uhum. e um em Faf, e um pavilhão em Faf. Portanto, nessa altura, e é com dinheiros que a gente arranjou ali a partir da AMAB, dinheiros da União Europeia, porque a partir de 1986... Sim, a gestão de António Magalhães já tem apanha a ver isso com a tudo. qualidade europeia totalmente Eu diferente. não, Claro. eu estive no processo da criação da União Europeia. Estive no processo em que Guimarães, vá lá, como o país todo, aderimos à União Europeia. Eu estive nesse processo, participei em várias reuniões. E já na altura sentia que de facto ia criar um impacto. Acreditava nesse Acreditava, processo, sabe porquê? de facto. Sabe porquê? É que para muitas pessoas foi novidade, não leva mal até a pergunta que lhe Sim, faço. não. Mas algumas pessoas olhavam com desconfiança por desconhecimento. Mas eu conhecia a França, por causa dos imigrantes. Eu estive lá na Pois, França. quem viaja tem sempre um olhar diferente sobre a Eu atualidade estive do na seu França, país, não é? eu estive na França
Primeiro que tinha lá pessoas amigas e um dia fui a um casamento de uma jovem que tinha nascido ao lado da minha casa, não é? E elas convidaram-me, eu fui ao casamento, eu e a minha mulher, o meu irmão e a minha cunhada. E fomos por aí fora. E fomos por Lourdes, onde tínhamos amigos, depois fomos por Clermont-Ferrand, onde tínhamos amigos, e depois é que fomos para Paris, não é? Portanto, eu tinha uma visão da França, isto no ano 1970, muito antes da Revolução. Portanto, eu tinha uma imagem, para mim foi uma coisa que eu fiquei de boca aberta quando cheguei a Clermont-Ferrand. Eu no seminário estudei francês. Ok. E como estudei francês, Além do latim. além do latim e inglês também, e grego, estudei grego no Sim. seminário também. Mas Por isso é que já tinha uma atenção para o desporto ao longo do seu trabalho. tinha que ser. Mas a primeira Claro, vez, completava o homem. quando cheguei a Clermont-Ferrand e me deram um jornal para eu ler, um jornal francês, a maior parte do jornal que eu estava a ler tinha uma entrevista ao presidente do Partido Comunista francês. E eu, quer dizer, aquilo para mim era... Até podia não ter lido, não se identificava propriamente com o Partido Comunista. Não, mas era uma coisa anormal, porque aqui em Portugal o Partido Comunista era proibido. Estamos a falar de 1970. 70. E para mim aquilo foi quer dizer, Deu-lhe uma dimensão, não? deu-me uma dimensão completamente diferente da dimensão que eu já trazia do seminário, que já era uma dimensão aberta, não é? Sim, claro. Uma dimensão aberta, não é? De maneira que a vida é assim, e a gente vai lutando pela vida numa perspectiva de fazer o melhor que é possível fazer para que a nossa comunidade possa ser ainda melhor do que o que é. Portanto, foi sempre o meu lema Claro. de vida. Gostava de pedir o seu pensamento sobre um tema. Bem sei que o Manuel não está envolvido diretamente com a candidatura e o processo Guimarães Cidade Europeia do Desporto, mas todo o trabalho que faz, e que temos estado a falar dele ao longo desta conversa, encaminha Guimarães para essa possível realidade Claro, também, e a claro. nomeação que a recebe. Claro. Como avalia o impacto que essa nomeação teve para Guimarães? Não, isso foi fundamental, até pelo Guimarães vinha, salvo erro, agora a memória pode-me falhar, mas Guimarães teve a Capital Europeia da Cultura. Certo, que é anterior. Antes. Isso deu uma dimensão fabulosa a Guimarães. A Cidade Europeia da Cultura deu uma dimensão fabulosa, não é? E Guimarães depois pega na ideia de se candidatar à Capital Europeia do Desporto. E isso é excelente. Por toda a dinâmica que havia. Eu só fazendo aqui uma pequena pausa, mas é só para esclarecer. E onde é que estava o Manuel nessa fase da candidatura? Em que fase da sua vida estava? Em 1990, eu acho que estava na Associação de Municípios do Val do Ave. Ok. Portanto, eu estive na Associação de Municípios do Val do Ave de 1990 a 97. Depois fui gestor do ProAbe, 97 e 98 até fins de 99. Sim. E em fins de 99 eu fui convidado a ir para vice-governador civil do Distrito de Braga. E estive 2 anos e meio no Governo Civil de Braga. Deu-me outra dimensão a nível do distrito. E é por todo esse seu percurso e as viagens e a maneira interessante como nos fala dessa entrevista acerca do Partido Comunista Francês que leu, que lhe estava a perguntar exatamente a sua opinião sobre como avalia o impacto que, de facto, esta nomeação de 2013 na cidade de Guimarães... Foi excelente. Porquê? Porque deu para abrir novas portas à cidade e ao município Muito de se construiu Guimarães. também, não é? Muito se construiu. Aliás, Guimarães tem, nessa altura, antes já com o pavilhão, aquilo que é o Tempo Livre, o pavilhão do desporto em Guimarães, Sim. todo aquele conjunto enorme, as piscinas, Claro, multiusos, o campos de claro. gêmeos, o multiuso, essa coisa toda, deu uma imagem fabulosa a Guimarães. Eu recordo, quando se inaugurou o pavilhão multiusos, eu acho que até o primeiro-ministro, acho que era o Guterres, até ficou de boca aberta quando viu aquilo. Esteve cá na inauguração. Pois esteve. Eu acho que ele que ficou de boca aberta quando viu aquilo. Eu estava a acompanhar também, ele ficou de boca Eu aberta. arrisco-me a dizer que até o próprio António Magalhães. Porquê? Porque a Câmara, nessa altura, tinha um outro indivíduo que ainda é vivo, que também era um louco. Era o António Castro. Ok.
O António Castro era um louco, era um serralheiro. E ele dizia assim, quando eu digo eu sou empregado bancário, e ele dizia assim, eu sou um serralheiro. Ele trabalhou aqui perto, na Metrol, aqui na Alfa. Portanto, a experiência dele, se A calhar, experiência vamos dele fazer, era- vamos produzir. E foi, Para a frente. o Castro era, não tinha estudo da escola industrial, um curso de serralheiro, era um curso de serralheiro, mas era um grande animador também, foi presidente da junta de Creixo Mil e coisa e tal, esteve sempre envolvido nisso, e o Magalhães meteu a vereador, e chegou a ser o vereador da área da economia, do controle de contas e coisas. O Castro era aquilo que se pode dizer, era um forreta. Daqui não sai um tostão Dá sem jeito. eu autorizar. Dá jeito, esta atitude Tinha que ser. dentro de um projeto tão grande. Tinha Claro. que ser. Mas era o Castro que, quer dizer, ele amarrava ali o dinheiro para depois a Câmara investir, onde ele tinha também uma visão larga. Quando diz que o António Magalhães também ficou Espantado com o Espantado. resultado multiusos. porque o grande homem daquilo é o António Castro. Ainda bem É. que fazemos essa referência nesta É. mesa. O António Castro, estive com ele um dia destes ainda, o António Castro é um tipo fabuloso nesse aspecto. Agora, tinha muitas limitações, como todos nós temos, não é? Eu também tenho muitas limitações, mas o António Castro, em termos de gestão, porque ele dizia assim, eu faço a gestão do dinheiro da Câmara como um merceeiro. Há um deve e um haver. E Não vamos complicar muito, não é? para se pagar é preciso ter dinheiro, dizia ele. E é verdade. Ele não era nada favorável a ir pedir empréstimos e coisas. Posso-lhe pedir, apenas porque não temos muito tempo, que agora de repente ao falar consigo até, quem me dera mais 30 minutos, porque descubro algumas coisas que Pode-se vão além da marcar. pesquisa que eu fiz. Depois, se quiser, marca outro. Olha, ainda bem que nos dá essa abertura. Mas pode-nos contar um pouco da sua ligação à Tempo Livre? Retomar um bocadinho Posso. a conversa que estávamos a ter Estamos antes a ter das há câmaras bocado. ligarem. Lá está, eu era o gestor do ProAve, já não sei em que ano, e um dia eu estava a trabalhar, que era no edifício da Associação do Município de Valdoave, e o António Magalhães telefona-me e diz assim, Manuel, tenho aqui 2 pessoas que você conhece, mas eu queria que você conversasse com elas, porque elas vieram-me trazer aqui uma ideia e coisa, e eu apoio, o que vocês resolverem, mas eu queria que fosse o Manuel Ferreira a ver e depois ver como é que arranjamos dinheiro. Pronto, Ok. assim. E era a professora Maria José e o Nikolov. O Nikolov era um búlgaro que veio jogar handball para o Desportivo Francisco de Landa. Mas depois ficou por aí. Ele não quis voltar à Bulgária. Não é? Gostou Ficou muito por aí. do nosso clima. Quando naquela altura, acho que é 90 e qualquer coisa, Estamos na 97 década de 90, ou ok. 98, não posso Final. precisar. 99? Final da década de 90. Sim, final da década de 90. Quando eles vêm ter Quando comigo, o projeto começa a ser pensado. a Maria José, a professora Maria José vira-se para mim e diz assim, olha, a nossa ideia que fomos pôr ao Presidente Magalhães é esta. Nós nas escolas temos que arranjar a ocupação do tempo livre para as nossas crianças, porque as crianças vão passar a ter o almoço na escola e depois vão passar a ter direito a estar na escola até mais tarde, até que os pais os possam vir buscar e coisa e tal, frito cozido. E nós temos que arranjar uma maneira de os ocupar. E o desporto foi uma E o das Nikolov, possibilidades, como é do handball, sugeriu que se criasse alguma coisa na área do desporto e o António Magalhães apoia. Claro. E pronto, bem. eu ouvi e digo assim, olha, a minha experiência de vida é fermentões. A minha experiência de vida é fermentões. E ela, a Maria José, era professora em fermentões. E eu digo assim, eu compreendo muito e fico muito contente que vocês se preocupem com a ocupação dos tempos livres das crianças. Digo assim, agora, eu sugeria que se optasse, porque na altura ainda não era permitido criar empresas públicas municipais. Isso veio muito mais tarde, E digo assim, temos aquela figura jurídica
que é da Régia Cooperativa, que nós aproveitámos quando criámos a Taipas Turitermas para resolver problemas empresariais na Vila das Taipas. E aquilo deu resultado, deu certo. Portanto, a minha opinião é que a Câmara, se quiserem, pode criar uma Régia Cooperativa e eu posso fazer os estatutos, era a minha área. Claro, já tinha experiência como tal. Fui eu que criei a da Taipas Turitermas, não é? E depois a Turipenha, a do teleférico, também eu estou envolvida no processo. Mas é interessante esse registro E depois a Turipenha e depois a oficina. A oficina é uma Régia Cooperativa. A oficina que conhece a oficina? Não. A oficina é onde tem o Centro Cultural de Vila Flor, aquilo é uma Régia Cooperativa. Quer dizer, a partir da experiência da Taipas Turitermas, que deu certo, ainda hoje dá certo, criou-se várias cooperativas, nomeadamente a Turipenha para termos o teleférico da Penha, a oficina para ser aquilo que é a coisa. E depois digo assim, olha, podia-se criar, era uma para os tempos livres das escolas. E a Maria José e o Nicolau acharam bem, pediram para eu explicar bem como é que isso funcionava. Como é que funcionaria? E disse, olha, a Câmara é que mete dinheiro, a Câmara é que tem que mandar. Quem mete dinheiro é que tem que mandar, é lógico. Exato. Agora, a Câmara, se for fina, nomeia a Maria José e o Nicolau para estar nesse processo. Claro. Pronto. E é na altura que o Portilha, acho que o Portilha que era vereador, não tenho a certeza, mas eu acho que o Portilha que já era vereador da Câmara nessa altura. E avançámos, e então eu fiz uma proposta, fiz os estatutos, entreguei ao Magalhães, fui ter com o Magalhães, entreguei-lhe, e ele agarrou a ideia, porque já havia a Taipas Turitermas, já havia a oficina, já havia a Turipenha, assim, passámos a ter uma outra. E na altura que estávamos a ver que nome é que havia de ter a Régia Cooperativa, eu disse assim, olha, porquê é que não se chama Tempo Livre? Porque se é para os tempos livres das crianças, das escolas... Vamos simplificar. Assim, Tempo Livre. E então passou-se a chamar Tempo Livre, Régia Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada. Pronto, a Câmara... Depois evoluiu, sabemos que hoje em dia a Tempo Livre tem outras obrigações. Sim. O Tempo Livre, depois, isto depende das pessoas que estão à frente das organizações, não é? O Portilha, eu acho que o Portilha que já era vereador, não tenho a certeza. Também esteve como vice, não é, Presidente? Sim, mas eu acho que o Portilha que já era de vereador, porque houve uma altura que ele era apenas assessor, assessor na área da comunicação. Na área da... Pois, mas eu acho que nessa altura ele já era vereador e acho que já tinha os esportes, eu não tinha a certeza. E o Portilha que assumiu aquilo com o apoio do António Magalhães, claro, e deu o salto que deu estes 20 anos, não é? Um grande salto, eu tenho muito orgulho. Até já estamos aqui sentados graças a esse grande salto. Eu tenho muito orgulho em ter estado envolvido nisso. Os estatutos fui eu que os fiz. Deixe-me perguntar-lhe, hoje, como avalia o impacto da sua atuação na sua cidade? Na cidade de Guimarães? Olha, eu vou dizer uma coisa. A Guimarães era uma cidade muito complicada. Eu não sei se ainda é, não faço comentário para hoje. Mas eu era Presidente da Câmara quando estávamos a ajudar a Universidade do Minho a comprar terrenos em Guimarães para fazer o Polo de Azorém. E havia malta, havia gente, algumas pessoas com responsabilidades públicas importantes na altura. Responsabilidade pública, é uma boa palavra. Com responsabilidades públicas e políticas, que na altura diziam, a Universidade em Azorém, aquilo é tão longe da cidade. Complicados mesmo. Isto é assim, havia muita gente na cidade que para eles é o Toural. O Largo do Toural, que também é o meu Largo do Toural, era o centro da maior parte das pessoas ali. Depois era o Toural e havia a Póvoa de Varzim, que era onde as pessoas iam passar férias no verão. Está a perceber? Mas é que ali em Azorém, onde agora é o polo universitário, era muito longe da cidade. Eu tive que enfrentar algumas dessas críticas na altura. Agora, quer dizer, eu sinto-me honrado com aquilo que foi o meu desempenho, quer como vereador,
Na comunidade. Na comunidade, sim. Quer como vereador, Há um grande trabalho que está quer como Presidente da Câmara, quer fora da Câmara. outra vez como vereador. E em 1990 eu disse ao António Magalhães, disse assim, opá, a minha altura acabou de estar aqui nisto. Eu, como sou bancário, vou regressar ao banco. E o Magalhães diz assim, pá, você é que sabe, e coisa e tal. Digo assim, ó Magalhães, pá, 10 anos para mim já chega de estar nisto, não é? E quando depois estávamos uma vez em Ribadavia, numa reunião da Comunidade Intermunicipal do Ave, em Ribadavia, e vinhamos, eu dei a notícia de que era a última vez que estava numa coisa daquelas, porque ia deixar de ser vereador. No fim da reunião, o Presidente da Câmara de Fafo, o Parcídio, vem ter comigo e diz-me assim, Amarelo, então você não quer continuar na Câmara? Eu disse, Senhor Parcídio, 10 anos chega, 10 anos, pá, 3 como vereador primeiro, 3 como Presidente depois e 4 depois como Presidente, porque na altura era só 3 anos. O Presidente da Câmara era 3 anos só, no primeiro mandato. Pá, já chega, eu regresso ao banco, tenho a minha profissão ali. Mas continua com um trabalho ligado à ação social? Não, porque o Parcídio diz-me assim, Ana Ferreira, mas isso, você não quer vir tomar conta e organizar a Associação de Municípios do Val do Ave? Digo assim, Parcídio, isso é uma boa proposta. A Associação de Municípios do Val do Ave. Eu tinha estado no processo de criação da Associação de Municípios do Val do Ave. Isso é uma boa... E depois da Comunidade Intermunicipal do Ave. Isso é muito depois, mas digo assim, é uma boa proposta. Assim, olha, mas tenho que falar com a minha mulher. Porque eu já disse à minha mulher que deixava a banca, que deixava a Câmara e que ia regressar ao banco, não é? Tinha 2 filhas. E a minha mulher é que era a vítima da minha vida na política, não é? E pensarem juntos. Tenho que falar com a minha mulher e dizer, então falo com a sua mulher e depois digo-me assim, Parceiro, mas você tem que falar primeiro com o António Magalhães, porque ele é que é o Presidente da Câmara de Guimarães. Eu, de certo modo, eu não sou obediente, mas tenho respeito, não é? Diz assim, eu trato disso. Na altura ainda não era o Magalhães Presidente da Câmara, era o António Xavier. Era o António Xavier. Ainda não tinha havido eleições. Isso foi em 89, fins de 89, ou coisa parecida. E o Parcídio um dia telefona-me e diz, Ana Ferreira, já falei com o António Xavier e ele não põe problema nenhum. E já falei com o António Magalhães e ele apoia. Assim, olha, eu já falei com a minha mulher e a minha mulher diz, eu é que decido. E muda de vida, não é? E mudei de vida, quer dizer, em vez de ir para o banco, regressar ao banco, fui organizar aquilo que é a Associação de Municípios do Val do Ave e depois, mais tarde, a Comunidade Intermunicipal do Ave. Fizemos coisas fabulosas naquele período. Experiências de vida. Sim, percebi ao longo desta conversa que uma das coisas que o encanta é exatamente isso. Coisas fabulosas, poder fazer coisas, não é? Experiência poder de vida. Atuar na sua comunidade, trabalhar e... Poder contribuir para ajudar os outros a melhorar a sua forma de vida. Então agora deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. E depois de toda essa experiência de vida, Guimarães, o que significa para si? Guimarães é a minha cidade. É a minha cidade. Eu às vezes irrito alguns guimaranenses porque que eu digo assim, eu gosto muito da cidade de Braga. Não se pode. Eu vivi lá 7 anos. Claro. E trabalhei depois no Governo Civil 2 anos e meio. Uma boa parte da minha juventude foi no seminário. Então, se o Manuel via artigos do Partido Comunista Francês em França, quando em Portugal era proibido, não vai a Braga? Não, eu gosto muito de ir a Braga. E a minha mulher também gosta. Onde era o refeitório, onde eu vivi durante os primeiros 4 anos, que era o Seminário Menor, hoje é um restaurante onde está a GNR. E é um restaurante aberto ao público. E eu e a minha mulher e os meus amigos vamos lá almoçar muitas vezes. De vez em quando a minha mulher diz assim, olha, vamos almoçar a Braga. Eu assim, vamos. Guimarães é a sua cidade, mas também há mais mundo, não é? Guimarães é a minha cidade. Claro que eu em Braga digo assim, eu gosto muito de Braga, mas a minha cidade é Guimarães, claro. Não é? Obrigada, Manuel, pelo seu testemunho. Não, obrigado eu. Estamos aqui a chegar à parte final, mas espero que nos encontremos quando quiser. Brevemente para falarmos mais eu acho ótimo. Obrigada. Eu acho ótimo este, porque são testemunhos de vida que cada um de nós pode transmitir. Todos estão a contribuir para a missão de criar uma memória do futuro, não é? Ok, Diz obrigado. respeito ao desporto em Guimarães. Muito obrigada. Obrigado.